Dando continuidade para nossas ferramentas de modificação, agora nós vamos entender como trabalhar com a ferramenta Fillet. Então a Fillet é essa ferramentinha aqui, comando de atalho dela F-Enter, tá? Eu entro nela aqui. A Fillet, a gente sempre tem que prestar atenção nessa configuração que vem logo acima da barra branca. Tem aqui modo Trim e raio 0. O que isso quer dizer? Vamos entender. Então o Fillet ele vai juntar peças ou ele vai fazer interseções arredondadas ou não entre linhas ou em alguma polilinha, tá? Então vamos ver aqui, ó. Clico aqui, ele uniu as peças e saiu do comando, tá? Se eu quero aqui, por exemplo, unir todas estas, tá? Eu tenho que pegar o Fillet. Para eu fazer mais de uma, eu tenho que pegar aqui múltiplo, para ele fazer múltiplas vezes e não sair do comando. Aqui, 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 aqui e aqui, certo? Muito bem, isso é o que faz o Fillet, mas vamos entender ele melhor. O que ele quer dizer com esta opção? Vamos pegar ele aqui, ó, com essa opção Trim. Trim é o seguinte, quando eu fizer aqui e aqui, né, clicar aqui e aqui, ele vai cortar o restante das linhas. Então, aqui e aqui, tá? Então ele cortou, ele deu um trim, né? Então ele aparou o restante e fez o fillet aqui. Vamos voltar aqui. Se por acaso eu tivesse mais uma linha aqui e mais 3 linhas aqui, tá? Fizer o fillet aqui, o que vai acontecer? Ele vai apagar só esse pedaço, vai apagar inteiro, como é que vai ser? Como esse aqui e este são linhas inteiras, ela vai apagar tudo, tá? Ele não vai entender essa interrupção, certo? Se eu precisasse, eu teria que dar um trim antes aqui, para continuar lá. Aí sim, fillet, né? Digamos que lá não me importa em não continuar. E finalizo aqui, certo? Então esse é o modo trim, você pode desativar ele também, tá? Vamos voltar ainda aqui. Tá, eu tenho aqui trim, ele tá trim, pode ser no trim. No caso, a gente usa ele como trim. E aquela opção que tem ali, ó, raio 0. Vamos pegar aqui, ó, raio, ele tá 0. Eu quero especificar o raio, vou pôr um raio aqui de 10, tá? Então, raio 10. Quando eu clicar aqui e aqui, ele vai fazer um raio de 10 centímetros para mim ali, certo? Ah, mas se fosse que nem aquela hora, que ele estava mais curto aqui e mais curto aqui, tá? Vou pegar o fillet, note que continua o raio 10, então ele sempre vai preservar o último raio. Eu vou fazer aqui e aqui, e ele vai fechar para mim também, certo? Se eu tenho uma polilinha que é formada, né, é uma única linha, eu vou fazer aqui através de um quadrado. Isso aqui é uma polilinha, tá? Isso aqui era linha, isso aqui é polilinha. Eu vou fazer aqui o fillet. Eu quero o raio 10 em toda a polilinha. Então eu posso escolher essa opção, polyline. Aí a partir do momento que eu clico aqui, ele vai fazer o raio 10 em toda ela. Beleza? Então é simples assim, não quero mais o raio. Pego aqui, né, o fillet, pego o raio, zero ele, pronto, não tem mais o raio. Neste contexto aqui, se eu fizer um fillet, o que vai acontecer com as linhas? O que vai, né? Ele vai se unir, ele vai fazer um traço aqui, vai fazer um traço aqui. Vamos ver. Então, vou clicar aqui e aqui. Então, ele vai se encontrar, né? Então, as linhas aonde tiver um ponto de encontro, ele vai estender lá e vai encontrar. Neste caso, que são paralelas, né? A gente sabe que no paralelo eles se encontram no infinito, quer dizer, eles nunca vão se encontrar. Então, o que vai acontecer? Vai funcionar? Não vai funcionar? Vou pegar o fillet aqui. Eu não sei essa distância, e não me importa essa distância também. Por quê? Pegando o fillet, com qualquer raio que seja, qualquer um, aqui está zerado, tá? Quando for paralelo, se eu clicar aqui e aqui, ele vai fazer este formato, né? E por que fez desse lado e não daquele? Porque ele sempre vai pegar do metade para o lado que você está. Então, da metade para cá, ele vai pegar essa ponta. Da metade para cá, ele vai pegar essa ponta. Então, influencia aonde você clica. Aqui e aqui. Certo? E ainda para finalizar essa parte do fillet. Se eu tivesse assim, uma linha assim e uma um pouco menor. E agora, o que vai acontecer? Vou pegar o fillet. Então, é o seguinte. Sempre ele vai preservar
a linha que eu começo pegando. Então eu vou começar pela menor. O que ele vai fazer com a maior? Ele vai cortar. E se eu pegar pela maior, o que ele vai fazer com a menor? Ele vai estender. Certo? Então, o fillet é isso aqui. Junto com o fillet, que está aqui, a gente ainda tem mais duas opções. Chamfer e Blend Curves. Tá? Vamos para o chamfer. Chamfer vai ser o seguinte. Quando eu quero chanfrar alguma coisa. Chamfer é fazer uma quina, certo? Aqui eu tenho que cuidar com a seguinte legenda. Essa distância, tá? Porque eu tenho que dar uma distância. Uma distância do primeiro ponto, eu quero 10. Do segundo ponto, ele já me sugere 10 também. Se eu quiser o mesmo 10, é só dar um Enter, tá? Aí eu vou pegar aqui e aqui, e ele vai fazer um chamfer de 10 por 10. Vamos ver onde está esse 10 aqui, ó. Aqui. Um aqui. O outro aqui, tá? Então 10 por 10. Vamos pegar o chamfer de novo. Agora eu vou mudar, né? Eu vou pegar a distância. A primeira distância eu quero 10, mas a segunda eu quero 5. Tá? Então, eu quero 10 para essa linha e 5 para essa. Tá? Então ele cortou, vamos tirar essas cotas aqui. Então ele cortou 10 dessa e 5 dessa, certo? Vamos confirmar aqui. 10 dessa. E ele cortou 5 dessa. Então, o chamfer é praticamente isso. Tem algumas outras funções ali, mas são muito poucos usadas, tá? Então, para não estender muito, quando você for usar, você vai usar desta maneira assim. Funciona para polilinha também? Funciona. Vamos pegar essa aqui, acho que é uma polilinha. Deixa eu ver. Essa aqui é uma polilinha. Então, eu vou pegar aqui, chamfer, tá? 10 por 5, ó, tá marcado, distância 1, distância 2. Eu quero essa mesmo. Só vou marcar polilinha e vou fazer isso aqui, tá? Claro que como ali ele já estava chanfrado, ele vai fazer isso aqui, né? O certo seria pegar um quadrado desde o começo. Mas funciona da mesma maneira. E para finalizar essa aula, a gente vai ver essa terceira opção. É menos usual ainda, tá? Essa aqui, por exemplo, se eu tenho uma spline, SPL, aqui, depois ela continua aqui, depois ela continua aqui. Para eu fazer a ligação, eu posso fazer com esse blend aqui, certo? Basta eu clicar aqui. E aqui ele vai fazer essa continuação. Basta eu clicar aqui e aqui, ele vai fazer essa continuação. Funciona para linhas? Funciona. Fica meio estranho, mas funciona. Clico aqui e aqui. Entro de novo, clico aqui e aqui. Certo? Então uma coisa muito importante para você notar, que qualquer uma dessas três, toda vez que eu fizer ela, né, fizer o comando, ele sai do comando, tá? Isso é certo. Aí eu tenho que dar um Enter para voltar. Se eu quiser fazer mais de uma vez, eu sempre tenho que escolher essa opção múltiplo. Então é isso, tá? Eu quero que você treine, faça vários fillets. Chamfer e blend não são tão usuais, mas o fillet ele é muito usual, principalmente reto aqui, tá? O ângulo também não se usa muito, mas treina com ângulo, treina sem ângulo, treina colocar o ângulo e depois tirar para ver o que vai acontecer, certo? Então treina bastante e se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo.